Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Congresso aprovou descontos para a renegociação de dívidas do setor agrícola. Entre as principais mudanças está a criação do Programa de Regularização Tributária Rural, que permite quitar débitos com o FunRural vencidos até 30 de agosto de 2017. A lei também garantiu o pagamento parcelado e perdão de 100% das multas e encargos sobre essas dívidas. O deputado Zé Silva, do SD de Minas Gerais, um dos autores da lei, fala dos detalhes aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado. Deputado, o senhor como autor da lei, explica para a gente um pouquinho desse histórico aí, porque houve primeiro uma aprovação no Congresso, o presidente da República vetou alguns pontos e o Congresso derrubou esses vetos. O que ficou valendo nesse histórico aí? Bem, essa lei ela tem dois eixos. A primeira origem dela é do FunRural, que é um imposto onde todo produtor rural, quando vende a produção, lá embaixo na nota fiscal, tem um desconto que era de 2,3%. Há 5 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que era inconstitucional e os produtores rurais não precisavam pagar esse imposto que chama FunRural. 5 anos depois, ou seja, em março de 2017, o Supremo mudou o entendimento pela constitucionalidade desse imposto e atribuiu uma dívida de 5 anos para todos os produtores rurais e aquelas empresas que processam os produtos que vêm da agricultura brasileira. Bom, o Poder Executivo, ele fez uma medida provisória pelo Presidente da República, enviou para o Congresso Nacional, ela teve a sua validade, chegou no momento do seu vencimento, o governo não conseguiu negociar na Câmara dos Deputados porque ela fosse aprovada e todos os produtores rurais corriam o risco de no dia seguinte eles estarem inadimplentes, ou seja, não poder acessar nenhum financiamento, fazer nenhuma atividade de política pública. Nós nos reunimos aqui no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar que eu coordeno da Extensão Rural, a Frente Parlamentar da Agropecuária que é presidida pela deputada Tereza Cristina e fizemos uma grande negociação agricultura brasileira nos últimos 20 anos. Eu sou extensionista da Emater de Minas há quase 30 anos. Nós fizemos uma proposta e houve uma convergência de todos os partidos, independente de serem situação ou oposição. Então esta lei ela tem dois eixos. Um é o FunRural, que eu já ressaltei, e outros são 12 a 14 origens de dívidas rurais que vinham se arrastando há quase 30 anos também. Em relação ao FunRural, o que vale hoje, como você já ressaltou, mesmo não contraindo essa dívida, mas a Corte da Nação, que é o Supremo, definiu que eles são devedores, eu discordo do Supremo Tribunal Federal, mas hoje eles não estão irregulares, ou seja, o Poder Legislativo cumpriu seu papel achando uma solução. Então, foram retiradas as multas, os juros de mora e todos os acréscimos. E aí o produtor tem que aderir e pode pagar em 176 parcelas. Bom, já que o produtor não fez essa conta, o governo, pela negociação nossa, junto com o Nilson Leitão, que também é autor da lei comigo, nós conseguimos convencer o governo, e claro, com toda a frente parlamentar, a bancada que apoia a agricultura, de que ele precisava abrir mão de parte desse imposto. Então hoje o produtor paga 40% menor, ou seja, em vez de pagar 2,3%, o produtor rural pessoa física paga 1,5% e o produtor rural pessoa jurídica paga 1,7%. E o nosso raciocínio, já que o produtor não é responsável, ele não contraiu essa dívida, então o governo está abrindo mão de receita, durante esse período ele vai estar quitando esse débito. Essa diferença é para o que foi cobrado nesse período de 5 anos de suspensão 5 anos do Supremo. E daqui para frente, a venda da produção que ocorrer daqui para frente? Do dia 10 de janeiro de 2018 para frente, o produtor paga só 1,5%, o pessoa física, ou seja, 40% mais baixo, e o pessoa jurídica 1,7%. Bom, então o primeiro eixo da lei é esse, que é do FunRural. Mas tem outra parte importante, são várias dívidas dos produtores rurais. Aí tem, por exemplo, o pessoal do Banco da Terra, que é um programa do governo para comprar propriedades, o crédito fundiário, que nós conseguimos negociar que as associações
podem pagar suas dívidas com desconto de 85%. Esse produtor, se ele tiver individualizado a dívida, ele pode pagar com desconto de 95%. Houve também dívidas com a Conab, que veio se arrastando ao longo dos anos. Então, o produtor também pode pagar com desconto de até 80% ou 90%. Tem dívidas, por exemplo, que o governo, os bancos debitam prejuízo para o governo não tem como cobrar, ele passa essa dívida para advogados, que através da Procuradoria-Geral da União, são os advogados da União. Essas dívidas nunca tivemos a oportunidade de renegociar, então elas têm um desconto também, que pode chegar a 80%. Essas são dívidas que não estão inscritas em dívida ativa. É importante quem está nos ouvindo, nos assistindo, do programa que eu falei do Banco da Terra e do Crédito Fundiário, é preciso que eles estejam inscritos em dívida ativa, então eles têm até o final de julho desse ano para se inscreverem. Na região do Nordeste brasileiro, do semiárido, tem dívidas contraídas de 2012 a 2016, que antes os bancos, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, estavam negociando com descontos, que é o artigo 36 dessa lei. Então, lá nessa região, nas últimas 4 safras, foi muito crítica a situação climática, então também pode renegociar as dívidas rurais. Tinha uma lei antiga que venceu no final do ano passado, que é a 13.340, que as pessoas conhecem muito bem, em relação ao PRONAF e outras dívidas rurais, que o prazo estava expirado em dezembro do ano passado. Conseguimos o prazo até dezembro de 2018. E tem dívidas também com a Embrapa, aquelas pessoas que pegaram sementes genéticas da Embrapa, multiplicou, vendeu e não conseguiram pagar. Também tem um prazo para quitar essas dívidas. Então são várias origens de dívidas que contempla principalmente a agricultura familiar, que é 84% dos agricultores brasileiros, e do Fundo Rural, que contempla, além dos 5 milhões e 100 mil produtores que têm propriedade, mais em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de agricultores, que são filhos de produtores, arrendatários, meieiros, que com um contrato eles conseguem ter uma inscrição de produtor. Então é a lei mais abrangente da agricultura e que consegue trazer para produzir dentro da legalidade e com mais segurança jurídica, tirando essa questão do Supremo, que eles que fizeram essa dívida, porque eles tomaram a decisão que não precisava pagar, depois decidiram que vai pagar e já atribuiu uma dívida para os produtores, mas é uma lei, para mim, dos últimos 30 anos, a mais importante para garantir que os produtores continuem produzindo alimentos. Deputado, e quem aderir a essa renegociação dessas diferentes frentes aí de créditos agrícolas, a pessoa já fica habilitada a tomar dinheiro novo, vamos chamar assim? Sim, isso é muito importante. Tem dívidas, por exemplo, eu vou citar uma, Procera, que é um programa especial da reforma agrária. Desde os anos 90, ele estava impossibilitado de tomar um novo recurso emprestado, de fazer uma negociação de outras políticas, serem beneficiado, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida, com eletrificação rural. Então, à medida que ele aderiu, imediatamente eles já estão aptos a acessar outro financiamento. E vem para dentro do processo produtivo que é que o Brasil precisa, né? Produzir alimentos, garantir segurança alimentar e gerar emprego e gerar renda. Qual o perfil, o senhor falou que é bastante abrangente, a gente pode considerar que o pequeno, médio e grande agricultor Todos participou? Estão contemplados. As dívidas que perante a Procuradoria-Geral da União, ela tem um perfil mais de produtores de maior porte, que não são agricultores familiares. As dívidas da Lei 13.340 do PRONAF e essas que eu disse do semiárido, norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, parte do Espírito Santo, essas já contemplam mais os agricultores de pequeno porte, de pequenas propriedades, que vivem exclusivamente da mão de obra familiar e da produção para o mercado interno. Então, há uma expectativa, inclusive, nossa, de que vai otimizar a próxima safra brasileira nos dois eixos, tanto aquela agricultura para a exportação, baseada em commodities, na mecanização, e aquela agricultura para o mercado interno, que é o consumidor, ao chegar na gôndola do supermercado, ele vai ver que vai ter um produto mais barato, e aliás, é até inédito falar no Brasil, de pagar um imposto com valor menor. Nós temos aí 38% aproximadamente do PIB brasileiro de impostos, quando você consegue um imposto pagar 40% menor, então acho que foi, nesse momento de turbulência do Brasil, uma grande conquista para a agricultura brasileira. E o impacto nas contas públicas, deputado? O governo tem reclamado muito e a gente tem acompanhado aí um déficit muito grande nas contas públicas. Essa renúncia fiscal não vai agravar isso? Olha, eu faço uma análise mais de visão de Estado. Bom, o Fundo Rural não existia essa dívida, então o governo não contava com esse recurso. Aí, à medida que o Supremo definiu pela constitucionalidade, o governo pode até contar no futuro, mas ele garante que esses produtores vêm para o mercado produtivo. Os outros eixos, as outras 13 a 14 origens de dívidas, eram produtores rurais que
esses débitos já tinham sido debitado ao Tesouro Nacional, já era contado como prejuízo. Por exemplo, as cooperativas de crédito, o sistema Cressol da agricultura familiar e solidária, é um sistema que, com pouco dinheiro, eles conseguem colocar muitos produtores no mercado e impede que esses produtores venham para a cidade e venham engrossar aí a fila dos desempregados e principalmente das mazelas sociais. Então, o impacto financeiro, nem o próprio governo tem esse número exato, porque grande parte já era contado como prejuízo, era debitado prejuízo para o Tesouro Nacional. Agora, sim, o Fundo Rural, ele estima que pode chegar, fala de 10 a 15 bilhões. Então, vê quanto que a conta ela não é muito bem feita, porque ela varia de 10 a 15, então é muito... diferença muito grande. Muito né? grande. Então, na minha visão, o governo não arrecadava nada. Com o Fundo Rural, à medida que permitiu começar a aderir ao programa de refinanciamento e o Refis, o produtor começa a pagar. Então, acho que é muito mais, eu diria, estratégico e inteligente para o Estado brasileiro não matar a galinha dos ovos de ouro, que são os produtores rurais, e à medida que vai passando o tempo, eles vão pagando e vai otimizando a economia brasileira. Deputada, obrigada, sucesso nos seus projetos. E já deixo o convite para retornar ao Palavra Aberta e falar do impacto, se atendeu às suas expectativas. Eu que agradeço, muito obrigado. Palavra Aberta termina aqui. Nosso convidado hoje foi o deputado Zé Silva, do SD de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e esta é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Você pode assistir esta e outras entrevistas em nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.